Oi, Darcy, meu nome é Marina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impeachment de Fernando Collor. Só para lembrar, o impeachment é um termo em inglês que traduzido significa impugnação de mandato. No ano de 1989, o Brasil estava passando por uma grande euforia política porque iam acontecer as primeiras eleições diretas depois do fim da ditadura militar. E depois de 30 anos sem poder eleger um presidente, os brasileiros conseguiram ver que estavam reconquistando os direitos políticos que tinham sido tirados no período da ditadura militar, com nova Constituição, novos direitos trabalhistas e sociais que foram incluídos na Carta Magna, que deram bastante esperança e confiança para os brasileiros. Para Collor vencer a eleição e entrar na presidência, ele teve que enfrentar uma das eleições mais disputadas que o Brasil já teve, que foi a eleição de 89, que além de ser a primeira eleição direta depois do fim da ditadura militar, era uma eleição solteira, ou seja, as pessoas votaram exclusivamente para presidente. Essa eleição foi planejada durante o governo de José Sarney, que foi alvo de muita polêmica, porque os parlamentares queriam que ele passasse o menor tempo possível, e ele queria passar 6 anos, e se decidiu que ele ia passar 5 anos, e a eleição foi marcada para 1989. Um fato curioso sobre esse período é que muitos políticos e muitos partidos políticos, para testar a sua popularidade, se candidataram à presidência da República, e foram 22 candidaturas nessa eleição, inclusive a primeira mulher a concorrer à presidência no Brasil, que foi Lívia Ledo. Collor era um político alagoano que, com a influência da família, conseguiu ser governador de Alagoas. Ele assumiu a presidência no dia 15 de março de 1990 e encontrou o Brasil numa forte crise econômica e com inflação muito alta. Mas, ainda assim, as pessoas continuavam muito otimistas com o governo de Collor e pesquisas no tempo indicavam que 71% da população estava muito otimista e ele estava bem popular. Mas essa popularidade dele foi caindo já no dia seguinte, que foi quando ele lançou o Plano Collor, que tinha como intuito diminuir a inflação. E ele tomou medidas muito drásticas. Uma dessas medidas que foram tomadas já era conhecida pela população, que era o congelamento de preços. Outra medida que foi tomada foi o confisco das poupanças, onde as contas que tivessem mais de 50 mil cruzados iam ser confiscadas. Mesmo que depois fosse ser devolvida, a população entrou em choque, causou uma euforia muito grande, filas foram criadas nos bancos para o pessoal retirar o dinheiro. Esse confisco também valia para as contas correntes. Houveram reajustes salariais e a abertura do país para receber mercadorias importadas. De primeiro momento, a relação do presidente com o Congresso foi boa, porque nos primeiros meses ele manteve sob controle a inflação. Mas aí depois, quando foi vendo que o presidente não era competente para resolver a situação foi ficando bem feia com o legislativo. E como diz a nossa Constituição, se o presidente não tiver 50% dos votos, aí a gente tem um segundo turno. E Collor foi para o segundo turno com Lula. O principal debate entre eles dois era justamente sobre os planos de economia. E isso diferenciava muito um do outro e dava para ver a diferença dos dois, um de esquerda e um de direita. Os especialistas consideram que o marketing político foi essencial para Collor ter vencido as eleições, porque ele se mostrava jovem, moderno, forte e um bom administrador. E o resultado disso foi Collor ter vencido com 53% dos votos no segundo turno. Em maio de 1992, uma denúncia que foi feita pelo próprio irmão do presidente, o Pedro Collor, deixou o Brasil totalmente sem chão. O presidente estava sendo acusado de participar de forma direta de um esquema de corrupção que envolvia o tesoureiro da sua campanha, que era o PC Farias, e que nesse esquema o presidente tinha arrecadado por volta de 60 milhões de dólares de forma ilícita, que era com esquema de trocas de favores e recebimento de propina para
a nomeação em cargos públicos. E ele também foi denunciado por crime de responsabilidade. Em agosto do mesmo ano, milhares de pessoas se reuniram lá no vão do MASP para protestar contra o presidente. A maioria dos presentes eram jovens e faziam seus pedidos com pinturas no rosto. E por isso se deu o nome de caras pintadas. Falando sobre o processo de impeachment de Fernando Collor, vamos citar um pouco da tramitação desse acontecimento, que teve duração, né, de 7 meses. Desde o dia 1º de junho ao dia 29 de dezembro, estava sendo apurado esse processo de impeachment de Fernando Collor. E no dia 1º de junho, o Congresso Nacional ele decidiu instalar uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que nela contém 22 membros e ela possui 45 dias para dar um resultado de investigações. E foi apurado como estava agindo Paulo César Farias dentro dos negócios do governo Collor, através de uma acusação feita por Pedro Collor, então irmão de Fernando Collor, presidente, que tinha acusado PC Farias de ser o testa de ferro do presidente. E, a partir disso, instalaram essa comissão, essa CPMI, e teve como diretor Benedito Gama e como relator o senador Amir Lando. Já no dia 4 de junho, Pedro Collor vai até a CPMI depor e acusa PC Farias de montar uma rede de tráfico de influência dentro do governo de Fernando Collor. E assim também tendo a conivência do próprio Fernando Collor. Em julho de 92, né, desse mesmo ano, em julho, o motorista de Fernando Collor, Heriberto França, ele vai até o Congresso Nacional para depor na CPMI e confirma os depósitos feitos de PC Farias para a secretária do presidente Fernando Collor. No dia 21 de agosto, cerca de 40 mil estudantes foram convocados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, e votaram a favor do impeachment de Collor. Já no dia 26, após 85 dias de trabalho da CPMI, o senador Amir Lando, ele encerrou seu relatório que foi apresentado à comissão, onde incriminava Fernando Collor pelo crime de responsabilidade, onde o crime de responsabilidade são os atos do presidente que acabam atentando contra a Constituição, que no caso é o artigo 85 da Constituição. Concluindo, vamos citar agora a parte de 29 de setembro, que foi onde a Câmara dos Deputados votar a favor da abertura do impeachment de Collor, com 441 votos a favor, 38 contra, uma privação e 23 votos ausentes. No dia 1º de outubro, o processo de impeachment de Fernando Collor foi instaurado no Senado Federal. Já no dia 2 de outubro, ele foi afastado do cargo de presidente da República, enquanto o Senado Federal encerrava o processo de impeachment. Então, Itamar Franco, ele assumiu o cargo de presidente, passou de vice para presidente provisoriamente, e convocou sua equipe ministerial. Já no dia 29 de dezembro, ocorreu o julgamento do então presidente Fernando Collor, e foi onde o mesmo enviou uma carta para ser lida pelo próprio advogado, que era José Moura Rocha, e nessa carta ele renunciava o cargo de presidente para, assim, evitar o impeachment. Já no dia 30 de dezembro, com 76 votos a favor e 2 contra, Fernando Collor ele é condenado à inabilitação por 8 anos de qualquer função pública.
e assim ficou estabelecido que por 8 anos ele não poderia exercer nenhum exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis a ele. O processo contra Fernando Collor de Mello, ele, de crime de responsabilidade, ele está contido no artigo 85 da Constituição e ele é de caráter essencialmente político, o que tira o impeachment da alçada do Poder Judiciário. Mas, ainda assim, Fernando Collor ele foi julgado pelo Judiciário e, posteriormente, absolvido. Collor renunciou o mandato pouco antes do início do impeachment. E gerou muita polêmica isso, porque muitos juristas consideravam que não devia ter havido esse julgamento. Meu nome é Tamilis e eu fiquei responsável por falar sobre o julgamento de Fernando Collor no STF. E eu vou citar algumas coisas e no decorrer do vídeo eu vou explicar como foi que aconteceu o julgamento dele no STF. O impeachment ele transcorreu no final de 1992 e foi o primeiro processo de impeachment do Brasil e da América Latina, resultando no afastamento de Fernando Collor de suas funções. Antes do processo ele ser aprovado, Fernando Collor ele renunciou ao seu cargo e deixou para o seu vice Itamar Franco. Mesmo assim, o processo ele continuou. Os parlamentares se reuniram em plenário para a votação do processo de impeachment e decidiram que o processo de cassação contra Fernando Collor continuaria devido à apresentação tardia da carta de renúncia. Ou seja, oferecida a denúncia contra o presidente, compete ao Senado Federal, funcionando como Tribunal Constitucional, a instauração do processo de impeachment. Depois de admitida pela Câmara dos Deputados, que autoriza aquele processo. Recebida a denúncia da Câmara dos Deputados e instaurado processo pelo Senado Federal, Fernando Collor, afastado de suas funções, ele começa a impetrar vários mandatos de segurança ao Supremo Tribunal Federal, decorrente daquele processo de impeachment, dentre os quais são reproduzidos na íntegra os seguintes acórdãos, que é mandato de segurança 21.564, mandato de segurança 21.623 e mandato de segurança 21.689. O mandato de segurança 21.564, ele é impetrado contra o presidente da Câmara dos Deputados, que estabelece regra para o procedimento de admissibilidade da denúncia ou autorização pela instauração do processo de impeachment. E a alegação é de nulidade das normas baixadas, porque não processo de impeachment, dentre os quais são reproduzidos na íntegra os seguintes acórdãos, que é mandato de segurança 21.564, mandato de segurança 21.623 e mandato de segurança 21.689. O mandato de segurança 21.564, ele é impetrado contra o presidente da Câmara dos Deputados, que estabelece regra para o procedimento de admissibilidade da denúncia ou autorização pela instauração do processo de impeachment. E a alegação é de nulidade das normas baixadas, porque não
não observam os dispositivos constitucionais, legais e regimentais. Me chamo Vanessa e irei falar sobre a sucessão presidencial. Itamar Franco assumiu a presidência no Brasil em consequência do impeachment sofrido por Fernando Collor de Mello em dezembro de 1992. O governo de Itamar Franco foi responsável por estabilizar a economia brasileira por meio do Plano Real, encabeçado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Eu vou falar um pouco sobre também a aliança de Itamar Franco com Fernando Collor. No final do seu mandato de senador, Itamar Franco recebeu o convite de Fernando Collor para se juntar a ele na disputa das eleições presidenciais de 1989. Itamar Franco foi convidado por uma questão estratégica e não ideológica, pois sua aliança com Collor poderia trazer importantes votos de Minas Gerais para Collor, ao mesmo tempo que poderia conquistar aqueles que não confiavam na agenda econômica do candidato à presidência. Percebe-se então que a aliança entre Collor e Itamar Franco era puramente por conveniência. Eu vou falar então do governo de Itamar Franco. Quando Itamar Franco assumiu de fato a presidência, a situação do país era extremamente complicada. O Brasil arrastava-se em uma crise econômica desde a década de 1980, tendo passado por 4 tipos de moeda, 5 congelamentos de preço, 9 planos de estabilização econômica e 11 índices diferentes para medir a inflação. Por isso, as grandes ações do governo de Itamar Franco foram voltadas para essa área do país, a economia. A partir de 1993, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique de Cardoso, tradicional sociólogo que enveredou pela política na década de 1980. Itamar Franco deu carta branca para Fernando Henrique de Cardoso montar sua equipe à frente do Ministério da Fazenda. A atuação de Fernando Henrique Cardoso foi um marco na história do nosso país. Ele foi um dos responsáveis pelo lançamento do Plano Real. O plano econômico conseguiu estabilizar a economia brasileira. Eu vou falar um pouco sobre o Plano Real. Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso para assumir a pasta da Fazenda, dando liberdade para fazer as alterações necessárias para mudar a economia do país. As medidas tomadas pelo Plano Real foram abertas para a população, tendo explicado minuciosamente para que a população apoiasse e aderisse ao plano. O Plano Real ele foi implantado entre 1993 e 1994 e sua implantação precisou da aprovação política do Legislativo. A implantação do Plano Real ocorreu em 3 etapas. A primeira, a estabilização das cotas públicas. A segunda, o lançamento de uma moeda virtual, a unidade de valor real, que faria a transição do cruzeiro real para a nova moeda, o real. A terceira fase foi o lançamento do real. O Plano Real incluiu a redução de gastos do governo e a arrecadação de verbas para o meio da privatização de empresas estatais. Houve aumento de impostos, os preços das mercadorias foram indexados ao dólar para garantir estabilidade e evitar aumentos sucessivos. Houve abertura de zonas econômicas, incentivo à importação e reformas bancárias. No final, o Plano Real foi um sucesso, pois conseguiu reduzir drasticamente a inflação do Brasil. O plano, no entanto, teve seus problemas e contribuiu para o aumento do desemprego, além de ter mantido o poder de compra dos mais pobres nivelado por baixo. A aliança entre Itamar Franco e Fernando Henrique de Cardoso foi estendida para a eleição em 1994. O político do PSDB foi lançado à disputa presidencial com apoio de Itamar e foi eleito como presidente do Brasil ainda no primeiro turno.